Muitas pessoas passam a vida inteira desviando de calçadas de cemitérios. Elas prendem a respiração, fazem o sinal da cruz e aceleram o passo quando passam perto do muro, acreditando que o perigo mora do lado de lá, entre os túmulos e o silêncio. Mas e se eu te dissesse que o maior perigo não é passar na frente do cemitério, mas sim permitir que o cemitério entre dentro da sua casa? Durante muito tempo, quando eu servia ao outro lado, eu aprendi uma regra que poucos têm coragem de revelar. O mal não precisa pular muros físicos. Ele não precisa de chaves de metal. Ele precisa de convites. Existem leis no mundo espiritual que funcionam com a precisão de um relógio, e a maioria das pessoas, infelizmente, traz maldições pesadas para dentro de seus lares, não porque alguém fez um trabalho na encruzilhada, mas porque elas mesmas assinaram a permissão de entrada através de comportamentos, emoções descontroladas e hábitos que transformam a sala de estar em um ambiente de morte. Hoje, eu vou abrir a caixa preta de como as maldições de cemitério realmente funcionam. Vou te ensinar que o problema não é a terra do túmulo, mas a legalidade que você carrega na alma. Você vai entender por que certas brigas acontecem sempre no mesmo horário, por que o dinheiro some sem explicação e por que, às vezes, a sua casa parece ter um peso insuportável. Antes de mergulharmos fundo nesse mistério, já deixa o seu like aqui embaixo. Esse simples gesto é o sinal para a plataforma de que este conteúdo é uma arma de guerra necessária para outras pessoas. E eu quero saber quem está comigo nesta batalha. Escreva aqui nos comentários de qual cidade ou país você está nos acompanhando. É sempre uma alegria imensa saber onde a nossa voz está chegando e ver o exército de Deus se levantando em cada canto do mundo. Se você está pronto para descobrir a verdade que liberta, diga: estou pronto. Vamos começar. Parte 1. A quebra da ilusão e a lei da legalidade. Para começarmos direito, precisamos quebrar uma crença infantil que enfraquece a igreja e fortalece o inferno. Você precisa tirar da cabeça a ideia de que o mundo espiritual age por susto ou por azar. O diabo não é um bicho-papão que te pega porque você estava distraído na esquina. O mundo espiritual é um tribunal. Ele é regido por leis, por decretos, por direitos e deveres. A Bíblia é cirúrgica em Oséias 4:6 quando diz: "O meu povo perece por falta de conhecimento." Perceba que o texto não diz que o povo perece por falta de oração, nem por falta de jejum, embora tudo isso seja vital. O povo perece porque não sabe como as regras funcionam. E no mundo espiritual, a ignorância não é uma defesa aceitável. O fato de você não saber que o fogo queima não impede a sua mão de virar cinzas se você a colocar na brasa. Muitas pessoas pensam que só quem vai ao cemitério fazer rituais ou quem trabalha lá corre risco de levar algo para casa. Isso é um erro fatal. O que define se uma entidade, um espírito de morte ou uma maldição pode te acompanhar não é o seu GPS físico, é o seu GPS espiritual. Eu vi, com meus próprios olhos, pessoas que nunca pisaram em um terreiro, mas que espiritualmente viviam sujas de terra de cemitério. Por quê? Porque existem atitudes diárias que equivalem a entrar em uma necrópole. Quando você carrega ódio mortal no coração, quando você cultiva uma depressão que flerta com a morte, quando sua boca só profere desgraça sobre seus filhos, você está criando o mesmo ambiente espiritual que existe em um cemitério. Você se torna a filial do abismo. Entenda isso de uma vez por todas. O mundo espiritual não opera por sentimentos, ele opera por legalidade. Se não houver uma base legal, um direito adquirido, a maldição pode rodear, pode gritar, pode ameaçar, mas ela não pode tocar. O problema é que nós fornecemos essa legalidade sem perceber, e é exatamente isso que o inimigo explora. Ele não arromba a porta da sua casa, ele espera você girar a chave pelo lado de dentro. Parte 2. O que são realmente as maldições de cemitério? Vamos limpar o misticismo barato e falar com maturidade. Quando falamos de maldição de cemitério, não estamos falando de fantasmas de filmes de terror ou de almas perdidas vagando sem rumo. Isso é folclore. Estamos falando de algo muito mais sério e organizado. Estamos falando de hierarquias espirituais. O cemitério, espiritualmente falando, é um ponto de autoridade. Não apenas porque existem corpos ali,
mas porque é um local de altíssima concentração de pactos, de dores extremas, de votos quebrados, de rituais de feitiçaria e de memórias de morte. É um lugar onde a barreira entre o físico e o espiritual é muito fina, devido à quantidade de evocações que acontecem ali, muitas vezes na calada da noite. Existe um princípio que Jesus nos ensinou em Mateus 24, 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. No original, a referência é aos abutres. O princípio espiritual aqui é: onde existe morte, existe alimento para o mal. Onde existe podridão espiritual, os demônios se reúnem para o banquete. Portanto, uma maldição de cemitério é um acordo espiritual ativado. Ela funciona como um vírus de computador que precisa de um hospedeiro para rodar. Para essa maldição sair de lá e ir até você, ela precisa de 3 coisas conectadas. Primeiro, um remetente consciente, alguém que fez o mal ou uma entidade que domina o local. Segundo, um alvo, que pode ser você. E terceiro, e mais importante, uma frequência compatível. Não é poeira, é uma transferência de autoridade maligna. O que os bruxos fazem nos cemitérios é tentar direcionar a frieza, a paralisia e a ruína daquele ambiente para a vida de alguém que está vivo. Eles tentam fazer com que a sua vida financeira morra, que o seu casamento apodreça, que a sua alegria seja enterrada. Mas, e guarde isso, eles só conseguem fazer essa transferência se houver um fio condutor. E adivinhe quem geralmente segura a outra ponta desse fio? Nós mesmos. Parte 3. O transporte da maldição e o fator noite. Aqui entra a parte prática e onde a maioria das famílias cristãs falha. Como essa maldição segue alguém até em casa, ela não vem andando atrás de você na rua. Ela não entra no seu carro como um passageiro invisível. Ela entra em você. Ou melhor, ela se conecta à sua atmosfera. A casa se torna vulnerável não porque as paredes são fracas, mas porque as pessoas que moram nela trazem o ambiente externo para dentro. Pense comigo. Você passa o dia no trabalho, enfrenta discussões no trânsito, vê imoralidade na internet, sente inveja, sente raiva. Cada uma dessas coisas vai sujando a sua veste espiritual. Se você não se limpa espiritualmente antes de entrar em casa, você traz tudo isso para a sala. E aqui está o grande segredo que eu usava muito no passado. A noite é o amplificador das legalidades. Você já reparou como os problemas parecem maiores à noite? Como as brigas de casal tendem a acontecer perto da hora de dormir? Como a ansiedade ataca quando você coloca a cabeça no travesseiro? Não é porque a noite é do diabo, pois o dia e a noite pertencem ao Senhor, mas é porque à noite a vigilância humana cai, o corpo cansa, a mente relaxa. Em 1 Tessalonicenses 5:7, Paulo diz: os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite. Existe uma realidade espiritual aqui. O domínio próprio diminui com o cansaço. É na noite que as defesas caem e os vícios secretos aparecem. É na noite que a pornografia é consumida. É na noite que o marido e a mulher, cansados, trocam ofensas cruéis que não diriam de manhã. E é exatamente nesse momento, nessa quebra de harmonia, nessa prática do pecado escondido, que a maldição de cemitério, que estava apenas rondando, encontra o código de acesso para entrar. A maldição não precisa arrombar a janela. Ela entra no momento em que você perde o controle e grita com seu filho com ódio. Ela entra no momento em que você acessa aquele site que prometeu nunca mais ver. A noite encobre os olhos dos homens, mas revela tudo aos olhos do mundo espiritual. A casa fica exposta porque o sentinela, você, baixou a guarda. Parte 4. A legalidade. O convite que ninguém vê. Este é o coração do nosso estudo hoje. Se você entender isso, você se torna imbatível. A grande questão é, o que realmente autoriza o ataque? Em Efésios 4:27, a ordem é clara: não deis lugar ao diabo. A palavra grega para lugar aqui é topos. Significa território, espaço geográfico, um ponto de apoio, uma base de operações. O diabo não pode criar um território na sua vida do nada. Ele não tem poder de criação, ele só tem poder de ocupação. Ele é um invasor de terras, mas ele só invade terras que não têm cerca ou que o dono deixou o portão aberto. A legalidade espiritual é basicamente uma coincidência de vontades.
Quando você quer o que o diabo quer, você anda de mãos dadas com ele. A maldição de cemitério busca morte, tristeza, fim, podridão. Se dentro de você existe uma ira não resolvida, você está gerando morte emocional. Se você vive na amargura, remoendo o passado, você está vivendo com um cadáver emocional dentro do peito. Isso é legalidade. A entidade olha para sua casa e diz: eu me sinto bem aqui. Aqui tem o cheiro que eu gosto. Aqui tem gritaria. Aqui tem desonra. Aqui tem vício oculto. O ataque encontra acesso. Não pense que dar lugar é fazer um ritual satânico na sala. Dar lugar é a repetição de atitudes destrutivas. É o desprezo pela correção. Sabe aquela pessoa que sabe que está errada, mas diz: eu sou assim mesmo e não vou mudar? Isso é orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos. Se Deus te resiste, quem te protege? Você fica vulnerável. A legalidade é o contrato assinado com a tinta das nossas atitudes. Parte 5. A mecânica da magia direcionada. Eu preciso explicar como funciona uma magia com alvo, para que você pare de ter medo do desconhecido e comece a ter discernimento. Quando um feiticeiro faz um trabalho sério para destruir uma família ou uma pessoa, ele não joga energia para o alto e espera cair em alguém. É algo matemático. Sempre há 3 elementos: um nome, a identidade, um vínculo, algo que conecte a pessoa, como uma foto, uma peça de roupa ou a data de nascimento, e um local de entrada. Escute bem, a magia não tem o poder de criar a miséria na sua vida do zero. O que a magia faz é amplificar o que já existe. Ela funciona como um fermento. Se na sua casa já existe uma pequena desconfiança entre o casal, a maldição de cemitério vai pegar essa desconfiança e transformar em ciúme doentio. Se já existe uma tristeza leve, ela vai soprar até virar depressão profunda. Se já existe um descontrole financeiro, ela vai transformar em ruína total. Isso quebra o mito de que fizeram algo do nada. Não, eles viram a brecha. O mundo espiritual maligno é observador. Eles estudam seus hábitos. Eles sabem que você briga por dinheiro. Então, o ataque vem na área financeira para gerar a briga, que gera a brecha, que permite a entrada do espírito de morte. É um ciclo. A magia usa a sua própria carne contra você. Parte 6. O cenário real. Uma história para refletir. Deixe-me contar como isso acontece na vida real, sem citar nomes, mas narrando um padrão que vi centenas de vezes. Imagine um homem comum, trabalhador, pai de família. Ele não mexe com coisas erradas, frequenta a igreja aos domingos, mas durante a semana ele vive no limite emocional. No trabalho, ele engole sapos, sente raiva do chefe, mas não libera perdão. Ele volta para casa carregado, com uma nuvem sobre a cabeça. Ao chegar em casa, ele não ora, não se limpa espiritualmente. Ele janta em silêncio, mas a mente está fervendo. A noite cai. A esposa faz uma pergunta simples, algo sobre uma conta a pagar. Aquele homem, influenciado pela carga que trouxe e pela legalidade da raiva acumulada, explode. Ele grita. Ele humilha. Naquele exato momento, o ambiente da casa muda. A temperatura parece cair. Um peso se instala nos ombros de todos. Eles vão dormir brigados. Durante a noite, ele tem insônia. A esposa tem pesadelos. As crianças acordam chorando sem motivo. Eles acham que é estresse. Mas, na verdade, a explosão de raiva foi a chave que a maldição, que o seguiu do cemitério emocional do trabalho, precisava para entrar. A partir desse dia, as coisas começam a quebrar na casa. O chuveiro queima. O carro dá defeito. O animal de estimação adoece. A paz sumiu. Não foi um espírito que entrou pela chaminé. Foi o pai de família que, sem vigilância, serviu de mula para transportar a opressão para dentro do santuário do lar. O problema nunca foi apenas o que veio de fora, foi o que já estava aberto por dentro. Parte 7. As consequências de ignorar o sinal. Se não houver correção, se essa família continuar achando que é só má sorte ou fase ruim, a legalidade cresce. Legalidade ignorada cria raiz. E o que era um ataque esporádico se torna um cativeiro cíclico. Você começa a ver padrões. O avô era alcoólatra e violento. O pai é alcoólatra e violento. O filho começa a beber cedo. As maldições de cemitério adoram trabalhar com linearidade familiar.
Elas querem transferir a autoridade de morte de geração em geração. A casa se torna espiritualmente pesada. Sabe aquela casa onde você entra e sente sono, cansaço, vontade de ir embora? É uma casa ocupada. Em João 10:10, Jesus diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Mas ele só rouba onde a porta está destrancada. Ele só mata onde não há vida de Deus pulsando. Ele só destrói onde a estrutura já está comprometida. As consequências afetam a saúde, a prosperidade e, principalmente, a comunhão com Deus. A pessoa sob esse ataque não consegue orar. A Bíblia parece um livro fechado. O céu parece de bronze. É o isolamento espiritual para o abate final. Parte 8. Restauração. Como fechar as portas e limpar a casa. Mas agora chegamos na parte mais importante. Como resolver? Como fechar essa porta sem precisar de rituais complexos, sem precisar acender velas ou fazer coisas estranhas? A resposta está na autoridade simples do Evangelho. Libertação não é gritaria. Libertação é realinhamento. Você precisa tirar a legalidade da mão do diabo. Como se faz isso? Com arrependimento consciente. Você precisa sentar na sua casa, reunir sua família, ou fazer sozinho, se for o caso, e fazer uma varredura moral. Onde nós abrimos a porta? Foi na fofoca? Foi na pornografia? Foi na idolatria ao dinheiro? Foi na falta de perdão? Identifique a brecha. Quando você confessa o pecado, diz a Bíblia em 1 João 1:9. Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Quando Deus perdoa, a legalidade do diabo é cancelada. O contrato é rasgado. Em seguida, mude a atmosfera. Se a sua casa tinha gritos, agora terá louvor. Se tinha escuridão e programas de TV que traziam medo, agora terá a palavra sendo lida em voz alta. Consagre sua casa. Unja os umbrais das portas com óleo, não como mágica, mas como um símbolo de fé, de que aquela casa é propriedade exclusiva do Senhor Jesus. O Salmo 127:1 diz: Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Você faz a sua parte vigiando as atitudes, e Deus faz a parte dele, colocando um muro de fogo ao redor do seu lar. Limpe o ambiente físico. Jogue fora objetos que tragam memórias ruins ou ligações com o ocultismo. Mas, principalmente, limpe o ambiente emocional. Uma casa cheia de amor, respeito e oração é um ambiente tóxico para demônios. Eles não conseguem respirar onde o Espírito Santo habita. Parte 9. O posicionamento final. Para encerrarmos este ensinamento, quero que você saia daqui com a postura de um general, não de uma vítima. O mundo espiritual respeita quem conhece as regras. O diabo não respeita quem chora. Ele respeita quem obedece a Deus. Tiago 4:7 diz: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Note a ordem. Primeiro, sujeição a Deus, fechar as brechas. Depois, resistência ao inimigo. Você tem autoridade para dizer: na minha casa, maldição de cemitério não entra, porque aqui mora a vida, e a vida é Jesus. Assuma a responsabilidade espiritual do seu lar. Pare de culpar o vizinho invejoso. Pare de culpar o trabalho feito na esquina. Role para dentro, conserte o altar, e o fogo de Deus vai descer e consumir qualquer mal que tentar ultrapassar a sua porta. Agora, eu quero que você faça algo prático. Onde você estiver, se puder, pare tudo. Vamos selar este ensinamento com uma oração de quebra de legalidade. Eu quero ser a voz profética sobre a sua vida agora. Feche os seus olhos, respire fundo e traga à memória qualquer porta que você percebeu que deixou aberta. Não sinta culpa, sinta vontade de mudar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu me coloco agora diante do teu tribunal de graça, em favor desta vida que me ouve. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes, por ignorância ou fraqueza, trouxemos para dentro de nossas casas a influência da morte, da discórdia e da maldição. Pedimos perdão, Pai. Perdão pela ira não controlada, pelos vícios da noite, pelas palavras de maldição lançadas contra nossa própria família. Neste momento, pela autoridade do nome de Jesus, eu cancelo toda a legalidade que o inferno tinha sobre esta casa. Eu declaro que todo contrato de maldição de cemitério, toda projeção de morte, toda inveja e todo trabalho de feitiçaria perdem a validade agora.
pois não encontram mais lugar de pouso. Nós aplicamos o sangue do Cordeiro nos umbrais desta casa, que a partir de hoje, quando o mal tentar entrar, ele encontre a porta fechada e a presença do Espírito Santo guardando a entrada. Eu profetizo paz sobre os quartos, restauração na cozinha, prosperidade na sala e santidade em cada cômodo. Seja a tua luz a única dona deste lar. Em nome de Jesus, amém. Respire essa paz. Sinta o peso saindo. Você retomou o controle. Agora, eu quero que você profetize sobre a sua casa. O mundo espiritual precisa ouvir a sua voz e ver o seu posicionamento. Vá aqui nos comentários e escreva a frase da vitória para cravar essa verdade no tempo e no espaço. Digite assim: minha casa é território fechado para o mal e aberto para Deus. Escreva com fé. Ao digitar, você está dando um testemunho público. E aproveite para ler os comentários dos irmãos. Se vir alguém pedindo socorro, deixe uma palavra de ânimo. Vamos ser uma comunidade que cura, não que julga. Se este vídeo abriu os seus olhos, verifique se você já é inscrito no canal e ative o sininho. Todos os dias eu trago essas verdades para que você deixe de ser presa e passe a ser predador contra o inferno. Compartilhe este vídeo no grupo da família. Mande para aquele amigo que diz que está tudo dando errado na casa dele. Você pode ser a resposta de Deus para ele hoje. Não vá embora com medo. Vá embora com a certeza de quem tem as chaves da própria casa nas mãos. Vigie, ore e mantenha a porta trancada para o inimigo. Fiquem na paz do Senhor, fortes e inabaláveis. Até o nosso próximo encontro.